As Amigas de Eleanor, um podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira. É que nem dão tempo. Nada, né? É que não há aquele período de adaptação. Nada. O período experimental, como se diz nos contratos de trabalho vagamente precários. Não tivemos hipótese, já estávamos com o som no on e, portanto, ainda bem que estávamos a dizer... Isso. A tecer loas à FLAD e à sua direção. E aos ténis da Rita Faden. E ao dress code desta instituição, que nos acolhe sempre tão bem. Estamos no 8º episódio e neste 8º episódio vamos falar sobre arte ataca, mulheres artistas ao ataque, amigas de Eleanor artistas e ao ataque, naturalmente. E depois termos falado sobre mulheres à espreita. Temos falado de mulheres em vários contextos. Este Mulheres à Espreita é muito importante porque na altura, quando falámos sobre mulheres espias, mulheres que foram fundamentais no esforço de guerra na Segunda Guerra Mundial, falámos de uma determinada personagem à qual prometemos voltar e, portanto, nós quando prometemos cumprimos. Isso. É uma prerrogativa deste podcast e da Raquel Vaz Pinto em particular. Quando ela promete uma coisa, nunca falha, graças à sua tenacidade, à sua memória. Isso. O que é que tu me vais fazer hoje? Nada. Está uma graxa do teu tamanho. Nada, eu sinto-me magnânimo. Não sei, deve ter sido por ter chegado tarde. Isso não, e o cravo que tu levas aí na lapela, maravilha. O mês de abril inspira-me sempre muito, a primavera a desabrochar e portanto, nós prometemos regressar a uma figura e é precisamente por ela que vamos começar, uma figura multifacetada que, para quem está no auditório, vamos ter a oportunidade de vê-la no esplendoroso ecrã proporcionado pela FLAD. Para quem está em casa, faça uma pesquisa no Google para ver esta extraordinária figura, esta beleza estonteante. Exatamente. De uma tal de Joséphine Baker. Ora bem, vamos começar este nosso podcast sobre o poder das mulheres criadoras. Vamos tomar aqui algumas liberdades, mas isso já está toda a gente à espera disso. E vamos começar com esta figura, já passámos por ela, o Pedro já o disse. A nossa, enfim, o contributo principal desta figura é baseado neste livro do Damian Lewis, The Flame of Resistance, que conta a história desta mulher que foi, entre muitas outras coisas, talvez não, mesmo uma das melhores espias do século XX. Que é o mesmo que dizer do mundo inteiro sempre. Várias heranças convergem em si, ela tem família nativa nos Estados Unidos, é negra, parte da sua família descende de escravos e também uma herança artística que convergem nesta Josephine Freda MacDonald, que depois vai adotar o nome daquele que foi o seu primeiro marido e, portanto, toda a gente a passa a conhecer como Josephine Baker. Ela vai para a França em 1925, aos 19 anos, a fugir do preconceito e da segregação racial e de toda a miséria que ela, aliás, sofre quando ainda está em St. Louis. Ela é nativa de St. Louis. Em relação aos Estados Unidos, ela, muito mais tarde, já numa fase em que, evidentemente, já não é aquela performance dos palcos extraordinária, ela diz que I have walked into the palaces of kings and queens and into the houses of presidents. Much more, but I could not walk into a hotel in America and get a cup of coffee. And that made me mad. Ou seja, a segregação racial, e aqui neste caso concreto, mesmo quando estávamos a falar de figuras com este lado de estrelato, é que nós não temos bem noção do que é que esta mulher foi, famosa pela sua sensualidade, empatia total com os espectadores. Toda a gente diz que ela tinha uma qualidade rara, que era de conseguir, por entre a multidão, noite após noite, espetáculo após espetáculo, fazer sentir a cada espectador
que ele era o destinatário único daquela sua atuação. Como nós aqui no auditório da FLAD, exato, menos, né? exato, mas exato. é melhor. Sobretudo o Pedro, que tem umas qualidades empáticas extraordinárias. Super estrela, elogiada por Ernest Hemingway, Jean Cocteau, Picasso, inveja de vários, e agora vou mesmo dizer isto, idiotas colaboracionistas, como um tal de Maurice Chevalier, que vamos passar à frente. Pois temos muitos idiotas em quem Temos. malhar. Hoje estamos em grande. E depois, conhecida como a Pantera, e ela, aliás, ajudava muito à festa porque passeava-se por Paris. Ela adorava animais, mesmo quando teve que fugir de França, foi incapaz de os abandonar. Lá foi tudo com ela e era mesmo um jardim zoológico. E então passeava-se por Paris com a trelinha impecável. O seu animal de estimação, uma chita, de seu nome Chiquita. Maravilhoso. A sua família é complicada, as origens ela vai ali adaptando, e quando é confrontada com uma ligeira inverdade, ela diz assim: I don't lie, I improve on life. Que eu acho que é uma definição espetacular para quando nós temos estas coisas que não queremos contar da nossa vida. Magnética, inteligente, corajosa, um imenso sangue frio, esta mulher vai receber a Medalha da Resistência, a Cruz de Guerra, e vai ser cavaleira da Legião de Honra francesa. 7 anos de espionagem, apoio à França na linha da frente, vou repetir agora, pro bono, não recebe 1 centavo ao longo de tudo isto, ao lado do seu camarada, em várias dimensões, Maurice Léonard Abté, que a entrevistou, e a quem o facto de ela ser mulher, super estrela e tal, não era um grande assunto. Para ele, o grande assunto era se ela era mesmo uma patriota, porque ela nem sequer tinha nascido em França, sabia lá ele se ela era mesmo francesa. E ela, uma entrevista que no livro é de chorar a rir, porque eles estão-se a medir, não é? Ele de um lado, serviço secreto, mas era uma brasa. Ela do outro lado, possível agente e tal, também uma brasa. Tudo ali a medir-se, e ela às tantas diz-lhe: bem, eu estava à espera de um cinzentão, aparece-me este louraço, enfim. E nome técnico, louraço. Louraço, nome técnico. E ela, no final, ele pergunta-lhe se ela quer, e ela diz-lhe assim: France has made me all that I am. I shall be eternally grateful to her. I gave my heart to Paris, as Paris gave me hers. Captain, I am ready to give my country my life. Dispose of me as you will. Perante isto, o louraço teve que engolir e avançar. Mas o que era de facto extraordinário nesta mulher, ela vai ser visada especificamente pela propaganda nazi. Goebbels, aquele serzinho amoroso, dedicou-lhe uma capa inteirinha de um panfleto porque ela simbolizava tudo o que o nazismo abominava, a cor da pele, a mulher, a pouca roupa, tudo isso. Tour em 1928, a Alemanha e a Áustria, ela é apelidada de tudo. Jezebel, Diabo Negro e outras coisas que eu não vou aqui reproduzir. E, portanto, ela já percebe, embora o nazismo só chegue ao poder mais tarde, ela já vê nas ruas aquilo que está, de facto, a ser cozinhado e que depois, com o crash da Bolsa em 29, acelera e de que maneira. Perante tudo isto, ela não tem grandes ilusões. Quando França claudica daquela maneira dolorosa, em junho de 1940, ela é daquelas estrangeiras, vá lá, que se recusa a sair do seu país. Ela diz: eu sou francesa e eu não saio de França. Decide ir para o campo, mas como ela vai alugar um château, que hoje em dia se pode visitar. Eu fiquei já com uma próxima viagem, quiçá patrocinada pela FLAD, porque acho que isto é pedagógico, não é? Ao vivo, até temos uma grande comunidade em França. Quiçá um episódio para essa comunidade, exato, e recebe cerca de 120 mil visitantes por ano e é dedicado, entre as várias coisas que tem, a ela, e tem uma parte mesmo dedicada à resistência francesa. É espetacular. Pelo menos é o que me parece na internet. De onde ela ouve, quando está ali, a comunicação de Gaulle,
pela rádio, a apelar à França livre e a não mais aceitar a paz vergonhosa, leia-se O Traidor do Pétain e companhia, e no meio de tudo isto, olhem, uma das grandes preocupações que é muito focada neste livro é, quando os alemães avançam, é a preocupação em retirar os ficheiros. Temos que pensar que aqui estamos a falar dos anos 40, portanto está tudo em papel. Não se grava para a pen e pisga-se, apaga-se o disco rígido e toca a andar. Não se apaga da cloud, tem que se levar o papel. E, portanto, um dos grandes problemas era que esta invasão dos alemães e a ocupação não acabasse por expor toda a rede clandestina dos serviços secretos. E, portanto, aquela malta toda conseguiu destruir, mas depois teve que fugir com uns quilos de caixotes. E agora, para que fique bem claro, eu acho que isto não precisa de mais defesa possível. Eu, francamente, não percebo as pessoas que não gostam de queijo. Acho que, não sei, há ali qualquer coisa que não está bem. E sobretudo aqueles queijos que cheiram lindamente, como o Roquefort e companhia. Pronto, e então o resto... Algum dia tínhamos de ter uma season séria, não é? Era uma coisa séria. Algum dia tínhamos de ter uma season séria. Então já sei o que é que te vou dar de entrada quando fores lá à casa jantar. E o resto da operação dos serviços secretos mais a sul, tanto mais a sul de França, e onde é que eles vão esconder boa parte daquela caixotada toda com os ficheiros de agentes secretos? Nas queijarias Roquefort. Portanto, se alguma dúvida existe de que o queijo Roquefort é patriota, a partir daqui ficou arrumada. E então... A Lele Blanc, não é? Hã? O queijo Roquefort, a Lele Blanc, pois, o queijo azul. Quer dizer, conversa. Do ponto de vista prático, qual é aqui a diferença desta mulher? Ela é alguém que tem uma visibilidade que acaba por ser quase a antítese do que nós estamos à espera, do perfil discreto, do espião, as sombras. Ela era tudo menos discreta, como imaginam. Quem passeia com uma chita nas ruas de Paris, está tudo dito. E então, vai ser mesmo isso que ela vai usar a seu favor. Ela vai fazer um conjunto de operações extraordinárias à frente de toda a gente, porque ninguém pensa que aquela mulher sensual, linda, está ali no fundo a gravar tudo, a assentar tudo, depois a esconder os papelinhos na lingerie para depois levar para o seu camarada destas coisas da espionagem, centrada nos seus dotes de atriz, faz aquele seu arzinho de tonta, que não está bem a apanhar nada do que está a acontecer, ela vai apontando, ok, então nesta base, aquele outro faz e obedece àquele que está no centro de não sei o quê, e sempre com medo da Gestapo. A Gestapo vai atuar em França, aliás, enfim, não fugindo ao timbre do que é a Gestapo, e que, como já vimos, prefere para aqueles criminosos que eles consideram exemplares, um castigo exemplar, como vimos na Sophie Scholl, que é ir-te buscar a guilhotina. Aqui é o cutelo, mas ainda assim a Gestapo conseguiu dar-lhe o seu toque de crueldade refinada, obrigando o condenado a ficar com a cabeça para cima. Portanto, a ver o cutelo a chegar. E isto é um detalhe que faz com que muitos destes operacionais no terreno, ouçam, isto não é miúfas, é mesmo, a pessoa dá um passo em falso e se tivesse sorte, provavelmente morria, se tivesse azar, ia parar aos calabouços da Gestapo. Tudo isto acontece no seu retiro campestre e a Gestapo, às tantas, está ela lá em grandes discussões operativas, bate-lhe à porta, na sequência de uma denúncia de que aquilo seria um encontro da resistência e um esconderijo de armas. Ouçam. A troca, o diálogo dela com o oficial nazi, ela tem um sangue frio, está tudo escondido, tem um sangue frio, mas absolutamente extraordinário. Depois ela vai organizar tours, que na prática são idas da equipa toda de espionagem que vai com ela, um é o agora ia dizer o massagista, mas não é, um é o agente, outro é o não sei quê, são todos espiões, vão com ela. Vai à Espanha, Lisboa passa a vida nisto. As pautas têm com tinta invisível as mensagens para serem passadas para Londres e depois, quando ela regressa de Lisboa, numa destas suas missões, vai ter outra missão, organizar uma rede clandestina em França. Até para verem o calibre desta mulher. Conhecimentos
Network. Ela conhecia toda a gente ia aos espetáculos. Capacidade de ouvir várias conversas e indiscrições ao mesmo tempo. Arrancar informação valiosa. Os seus espetáculos mais tarde, para levantar o moral das tropas aliadas, ela diz que sim, senhora, que faz tudo sem receber um centavo, mas exige uma coisa: não há segregação das tropas que assistem ao seu espetáculo. As pessoas, os judeus que ela ajuda a fugir a partir de Marselha, a fuga para Marrocos, com o jardim zoológico é de chorar a rir, dentro do registro, é claro, em especial Marrakech e Casablanca, afinal o filme com a Ingrid Bergman não era assim ao calhas, e ela aqui vai estar quase 2 anos às portas da morte com uma peritonite que teve que estar acamada, recebeu várias vezes, teve que ser operada várias vezes, imagine-se neste tempo uma peritonite, não é? E nós pensamos, bem, coitada, isto deve ter sido um desatino. Ora bem, ela confinada a uma cama não foi de modas. Transformou o quarto num hub de intelligence. Entradas, saídas, encontros clandestinos, troca de mensagens, serviços secretos dos Estados Unidos, serviços secretos do Reino Unido. E é uma coisa impressionante o que ela faz. Depois com De Gaulle, que ela conhece e que lhe agradece pessoalmente, e parte das Forças Armadas, lá vai ela animar as tropas, juntamente com os tais de Laurence Olivier, não deve ter ido fazer o Hamlet, de certeza, Vivian Leigh, Noel Coward, pelo norte da África, em condições duríssimas. Já em território europeu, uma das coisas que mais a marca é a ida a Buchenwald, um campo de concentração no qual tinha acabado de ser libertado e tinha arrebentado uma epidemia de tifo. E, portanto, aquelas pessoas que estavam a ser ajudadas, mas não podiam sair até que tudo aquilo passasse. Portanto, vocês podem imaginar o que é que ela viu, ou seja, ela já não tinha dúvidas, mas com menos dúvidas ficou. Alguém se referiu a ela, quando pensaram na hipótese de Joséphine Baker ser, de facto, uma grande espiã, disseram que ela era mais francesa que os franceses. E sempre que alguém, um jornalista, lhe perguntava qual é que foi o apogeu da sua carreira, qual é que foi o espetáculo que mais gostou, ela respondia sempre: os meus anos de guerra. Fazendo jus ao seu grande êxito, e agora lamento dar uma notícia muito dura a muita gente, eu tenho 2 amores. Escrita para ela especificamente pelo compositor Vincente Scotto, não era nem um louro nem um moreno, mas sim Estados Unidos e Paris. Quem diria que Marco Paulo iria aterrar no olha, isto nunca se pode desperdiçar uma oportunidade de introduzir cultura popular. E então, olhem, quando ela recebe estas condecorações todas, é de facto uma figura extraordinária. Ela acaba por morrer na cidade de Mónaco, acaba a guerra, ela está na penúria com todos estes pro bonos, que isto é tempo inteiro, é full time, e já não consegue manter o chateau. Portanto, aí entra em cena uma das suas grandes amigas, uma tal Grace Kelly, agora também temos que lhe dar sotaque, Grace Kelly, não é? Que já está na versão Mónaco, e ela vai para o Mónaco, onde acaba por morrer e onde será sepultada. E a sua legião de honra, a descrição, eles dizem assim: sick, exhausted with fatigue, stays for 19 months in a clinic in Casablanca, where her room serves as a meeting place for the Allies' agents. Despite a state shaken by illness and fatigue, never ceases to set a fine example of patriotism and a spirit of sacrifice. Has carried the prestige of France very high, setting an example of the most wonderful national virtues and the most ardent patriotism. Renouncing her fans, her star status, to fight the enemy, gave precious service to the cause of the resistance, representing one of the most remarkable elements of a French woman who gave up and sacrificed everything to serve her country. E com isto, em 2021, porque eu aqui tenho que dar a mão à palmatória, em matéria de cerimónias solenes, ninguém bate os franceses, em especial Macron, que anda bem lançado. A família pediu para ela não ser perturbada e, portanto, o que eles fizeram foi consagrar a sua memória
no Panteão Nacional e veio um caixão com terra dos 4 lugares especiais na sua vida, St. Louis, onde ela nasceu, Paris, do Château e Mónaco, e ela é consagrada no panteão dos ilustres cidadãos e heróis franceses, ficando ao lado de figuras como Voltaire, André Malraux, Jean Monnet, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Émile Zola ou Marie Curie, e eu diria em muito, muito boa companhia. Franceses têm jeito para essas coisas. Não, é imbatível. É. A pessoa está a ver aquilo e pensa, não vai sair uma lágrima. Começa a ver a cerimónia e a lágrima já está em andamento. Porque é bonito, é uma forma saudável de viver o nosso patriotismo. Tem pinta, tem classe, há que dizê-lo. Mas é o único elogio que eu faço à França neste episódio. Não é? Já estavas pronta para a caminho de elogiar a Revolução Francesa. Calma. É mais uns episódios. Calma, a Revolução Francesa não tenho problema nenhum. O caminho que mudou a mim foi o Robespierre e aquela coisa da guilhotina, desculpa. O professor Guillotine. Oui? Acho que foi um bocadinho mais para o meu gosto. Apenas um inventor. Enfim, que a sua invenção ganhou pernas. Foi, digamos, pernas e pescoços. De uma forma, aliás, do próprio Robespierre, por acaso. Temos pena. Pronto. Temos pena. Passando agora desta grande figura, que é de facto uma mulher, se puderem ler esta biografia, ouçam, nós ficamos, mas completamente perplexos, como é que ela mudou tudo isto. Aqui é uma fotografia dela já na fase membro oficial das Forças Armadas Francesas, com a bênção especial de Charles de Gaulle, que não era propriamente uma figura facilmente impressionável, até porque era altíssimo e, portanto, tudo aquilo era diferente. Joking. E agora vamos passar para uma outra figura, Prémio Nobel da Literatura, vencedora do Pulitzer e Medalha da Liberdade 2012. Esta fotografia, para mim, é daquelas que eu mais gosto, dada pelo presidente Barack Obama. E aqui vamos começar a entrar no modo literatura. Aqui gostava também de destacar uma sugestão. Como é que se pode ajudar mais mulheres a escreverem, aquelas mulheres com qualidade para conseguirem se ingrar? E aqui o nosso, como dizer, um dos grandes patrocinadores, um dos grandes irmãos deste podcast, o nosso Luís Jorge, deu-me a sugestão da Virago, que foi aquela editora criada num ano que eu acho absolutamente extraordinário, 1973, que foi uma editora que foi criada pela Carmen Callil, que o que fez foi só editar literatura feminina. E deu ali uma ajuda importante a trazer novas vozes, mas também a entender as outras literaturas com um outro contexto que nos permitisse perceber. Aqui, também para ajudar aqui à Toni Morrison, não que ela precise de ajuda, lembrei-me de uma entrevista dada há pouco tempo pela Lídia Jorge, em que ela diz, até que fossem respeitadas, até que se percebesse que as mulheres não escreviam apenas sobre coisas cor-de-rosa, até que se percebesse que as mulheres tinham uma palavra válida, demorou muito tempo. O que é que tu achas, Pedro? Então porque é que não há editoras só de homens? Estou a fazer o papel do troll do X Twitter, né? Sempre que se fala do Dia Internacional da Mulher, vem sempre alguém dizer porque é que não há o Dia do Homem? Eu acho que estás muito no registro de uns certos livros que têm saído nas últimas 2 semanas, não é? Inspirado. Sim, estás a começar a entrar. Enfim, quem não se queixa é porque não tem problemas. Estou a entrar no César Danesvismo, que é uma corrente filosófica que está a ser recuperada. Então vá lá. Está a ser recuperada agora. Toni Morrison. Acho lindamente. Toni Morrison é um bocadinho um contraponto a esta força da natureza que é Joséphine Baker, porque e vamos falar de mais figuras à frente, mas é um bocadinho a antítese disto, porque é o cúmulo da sofisticação contra essa conflitualidade ou uma forma mais incandescente de viver a criação e de viver a vida. É uma dramaturga, uma escritora de ficção, uma escritora de livros para crianças, professora universitária em várias universidades, editora da Random House. Enfim, nasceu num contexto difícil, como eram muitas vezes nos Estados Unidos, 1931, no Ohio. O Ohio, que é
o território de eleição dela nos seus romances, um daqueles estados fundamentais, não é? Nas eleições americanas, é sempre um velvet state, não é? Portanto, pode cair para um lado como para o outro, tanto cai para o azul como para o vermelho, e portanto é sempre muito decisivo o Ohio, e o Ohio era uma terra, enfim, difícil para quem nascia com a cor errada. Ela cresceu numa zona, fui ver a citação, semi-segregada, que é uma coisa, não sabemos muito bem em que terreno é que se movia uma pessoa numa zona semi-segregada, mas para ficarem com uma ideia da atmosfera em que ela cresceu com os seus pais, numa altura em que a família, com dificuldades económicas, não podia pagar a renda, o senhorio pegou-lhes fogo à casa, com a família dentro de casa. Era isto, então, uma zona semi-segregada para uma família negra nos Estados Unidos. Enfim, ela tinha a faculdade de se interessar pela leitura muito cedo. Segundo os registros, era a única criança que sabia ler quando entrou para a primeira classe, a única da sua turma, e a única criança negra da sua turma também. Numa zona semi-segregada, era a única criança negra da sua turma. Agora... Detecta aí alguma ironia? Se calhar não ligeira. Transmite, não é? Para quem está a ouvir... Se calhar é melhor dizer asterisco ironia. Hashtag ironia. Agora, há um detalhe, ela faz a instrução primária com grande facilidade e com grande brilhantismo, e há um detalhe que é dedicado a ti. Oi, eu sabia. Que eu pensei... Aqueles elogios todos no início. Regozijar-se quando ouvir falar disto. Ela, aos 12 anos, vinda de uma família evangélica, a sua mãe, aliás, bastante já começa crente. Bem. Sim. Aos 12 anos, por influência de um primo, decide converter-se ao catolicismo e fazer-se batizar. E então, ela que nasceu como Chloe Wofford, era o seu nome de nascimento, batiza-se então como Anthony Wofford, graças a Santo António de Lisboa / Pádua. Não, portanto, Lisboa. Para nós será de sempre Pádua, de Lisboa, azar, é depois. O de Pádua, enfim, sim, não é? Aquelas coisas de relações públicas. É apropriação cultural, isso, não é? Isso, tentaram roubar-nos o Santo António, mas ela então, em devoção a Santo António, daí o Tony, portanto a abreviatura de Anthony, graças ao seu batismo aos 12 anos, portanto teve esta epifania na entrada da adolescência. Aluna de exceção no liceu, tal como tinha sido na instrução primária, consegue então ingressar na Universidade de Howard, portanto uma das universidades negras norte-americanas. Enfim, percebe-se no contexto norte-americano porque é que havia universidades negras. E é um caso extraordinário, porque nós vamos vendo este percurso, o seu crescimento, num contexto adverso, e em que a chave para ela, sem enunciá-lo, aliás, é uma pessoa que enuncia muito pouco, que diz muito, mas que enuncia muito pouco. A educação é a chave para a emancipação dela e das pessoas à volta dela. E é isso que ela faz. Ela faz o seu bacharelato em inglês na Universidade de Howard, passa para a Universidade de Cornell, onde vai fazer uma tese, e isto é muito interessante, sobre Virginia Woolf e William Faulkner. Ixi. Que não é o autor mais, digamos, plano no que tem a ver com identidades, com questões de etnia nos Estados Unidos, mas, portanto, ela dedica-se ao lado literário do William Faulkner como foco da sua tese de licenciatura. Entretanto, mais tarde regressa a Howard para ser professor de inglês, vai andar sempre dentro deste registro da educação, da formação e da educação superior, e é quando regressa a Howard agora como professora que vai então ganhar o sobrenome Morrison, porque casa com um arquiteto de origem jamaicana, um tal de Harold Morrison, com quem ela casa em 1958. Está há 7 anos, estamos agora aqui a vê-la já na cerimónia do Nobel, já estamos aqui a queimar etapas, como se diz nos programas desportivos. Quem está em casa a ouvir-nos não está a ver a fotografia, ela deve estar com o rei sueco. Foi feito com muita verticalidade, que também é outra expressão que se usa muito. E então ela vem ensinar na Howard, depois sai para ser editora na Random House, e portanto editora literária, e tudo isto vai acontecendo e ela ainda não se estreou na escrita. E, portanto, uma pessoa que chegará ao Nobel da Literatura, por acaso o Nobel português da Literatura também se estreou muito tarde na publicação, e ela estreia só aos 39 anos, com um livro em português, há uma edição portuguesa, traduzida pela Tânia Ganho, uma grande tradutora, em português chama-se O Olhar Mais Azul.
e dá imediatamente o mote para a sua obra. Ele conta a história de Pecola, que é uma menina negra do Ohio, lá está, que cresce nos anos 40, e cujo o único sonho que ela tem é crescer e ter os olhos azuis. E este é o gatilho para esta história sobre imobilidade social, segregação no dia-a-dia, a inocência perdida demasiado cedo, quando percebe que não vai ter os olhos azuis e que não terá direito à vida que outras pessoas à volta dela têm, mas isto sempre num tom, numa espécie, para usar uma expressão em inglês, em undertone, porque a Toni Morrison nunca é panfletária, nunca... Ela é muito subtil, nunca uma grita na sua sensibilidade. escrita, a sua sensibilidade, uma escrita muito poética, muito elegante, são os adjetivos que normalmente a caracterizam. Essa sofisticação e vai fazer o seu caminho e que vai fazer a sua afirmação natural. Isto é uma coisa interessante, porque vai sempre, é uma espécie de gradação que vai sempre no sentido ascendente. O segundo livro chama-se Sula, e no segundo livro é nomeada para o National Book Award, que não vence. No terceiro livro, vence o National Book Critics Award, e é aí que se torna escritora a tempo inteiro, então deixa de dar aulas, nessa altura, há de voltar mais tarde a dar aulas na universidade, mas torna-se escritora a tempo inteiro. E em 1987 lança um tal de Beloved, um romance também já traduzido em português, felizmente, com o qual ganhou o Pulitzer, que será mais tarde adaptado ao cinema também, e que conta uma história familiar, imediatamente após a Guerra da Secessão, uma família de escravizados e de libertos, e das assombrações. Esta Beloved, não quero estar a estragar o livro, mas é uma figura que de alguma maneira assombra esta família. Há uma mãe assombrada por esta Beloved, e então aqui é, na verdade, a alavanca para em 1993 ser agraciada com o Prémio Nobel. Aqui está então ela, da fotografia. É o rei sueco, não é? Quando eles apertam a mão é o rei sueco. O senhor sueco, não é? Para não Eu estava a ver que estava a ver. Para não estar a ceder à monarquia. Este é um senhor sueco que dá o prémio. E depois já sabes, quando vences o Prémio Nobel, vais ter que dizer. A propósito do Nobel, foi a primeira mulher negra a receber o Nobel, 1993. Isso já é uma coisa bastante distintiva e não é causadora de espanto, porque é, infelizmente, óbvio que só em 93 é que uma escritora negra ganha o Nobel. Mas foi a 8ª mulher a vencer o Nobel de Literatura, na altura em 89 anos de Prémio Nobel. E um sinal de que alguma coisa mudou, mais ou menos por esta altura, nos anos 90, é que depois dela, mais 9 mulheres, portanto, já houve mais mulheres a vencer o Nobel do que mulheres até a Toni Morrison ter vencido o Nobel. Portanto, 8 em 89 anos e agora 9 em 30 anos. A coisa vai devagarinho, mas vai. Mas temos aqui um caso, realmente, de uma pessoa que não grita as questões de identidade, e que, graças à sua escrita e à sua qualidade, vem ao de cima. É uma espécie, vamos conceder àquele discurso liberal de ascensão pelo mérito. É uma pessoa que ascende pelo mérito. Eu estou perplexa contigo. Não é? Eu estou super magnânime. Mas, graças à sua craveira intelectual, ela ascende pelo mérito, mas com um pormenor, que é que continua a dar atenção à sua comunidade de origem, à sua identidade, aos problemas da sua comunidade. E é através disso que ganha, além da Medalha da Liberdade, que já falámos, outorgada pelo Barack Obama, o estatuto, e isto existe mesmo, eu não sabia que existia. Estou sempre a aprender com este podcast, graças a ti, o estatuto de lenda viva da Biblioteca do Congresso norte-americano. Entretanto, nesta altura, volta a ensinar na universidade, é professora em Princeton, professora de escrita em Princeton, nunca abandona este lado da educação, e é de facto um caso, e para atalhar caminho, em que a pena é mais forte do que a espada. Eu, que sou mais pela espada, muitas vezes, tenho que reconhecer que esta pena fez-se ouvir com muita força, tanta força que influenciou um tal de Stokely Carmichael, um tipo que andou ali pelo Black Power e pelos Black Panthers, e que foi aluno dela, e não sabemos se ela teve influência nele ou não, mas de facto é uma figura absolutamente extraordinária, que nunca pediu desculpa por ser quem era, nunca aceitou ser menorizada e cujo talento a trouxe para cima. Ela morreu de pneumonia em 2019, e eu tenho uma citação que é muito interessante
dela. Eu acho que é muito interessante uma entrevista que ela deu no ano em que ganhou o Nobel, em 93, e que revela esta posição um bocadinho heterodoxa, de nunca se deixar pôr na defensiva. Apesar da sua identidade, nunca se deixar encurralar, nunca se deixar ser acossada pelo poder instituído. E nessa entrevista ela disse o seguinte: eu não sou uma vítima, recuso-me a ser uma. Se só podemos ser altos porque alguém está de joelhos, então temos um problema sério. E o meu sentimento é que os brancos têm um problema muito, muito sério e deviam começar a pensar no que podem fazer em relação a isso. Mas não me metam nisso. Portanto, têm os vossos problemas, tratem deles, eu não tenho a ver com os vossos problemas. Enfim, o que tenho a dizer para terminar este segmento do nosso podcast é que passaram 30 anos e não pensaram muito nisso ainda, pelo menos parece-me mais ou menos evidente. Mas Raquel, vamos prosseguir o nosso caminho, desta vez rumando à Europa. É verdade. Vamos para a Europa e, olhem, uma figura controversa e por isso talvez tão interessante, que é, ela ficou conhecida como Alma Mahler. E aqui eu vou usar este livro, que é outro livro daqueles da pessoa, pronto, não há muito a fazer. Kate Haste, chama-se Passionate Spirit, The Life of Alma Mahler. Ela nasce Alma Maria Schindler, mulher com e que viveu rodeada de intelecto e de criação artística. Para nós vermos um bocadinho porque é que a escolhemos e porque é que ela é de facto tão diferente destes dois exemplos. Eu queria fazer notar que tens um ponteiro para andar com as fotografias. Quem não nos está a ver não está a perceber-se, mas gradualmente vamos conquistando. Não, eu sou a boss do ponteiro. Sim. E porque esta mulher? Ela é um daqueles casos que é conhecida por ser a de, não é? A mulher de, a viúva de, a filha de. E já vamos a isso. Esta autora que escreveu sobre ela diz-nos: Alma was a modern woman who lived out of her time. With an independent will, an intelligent mind of her own, and a strong sense of her own worth, she harbored aspirations that were completely at odds with the behavior expected of young women in the late 19th century Viennese society. Her freedom mattered as she challenged the constraints imposed on her. Esta é uma história que, à partida, é uma história complicada, mas vamos começar então. Porquê Alma Mahler? Olhem, filha de um dos grandes pintores do século XIX, austríaco, e aqui austríaco já é naquela fase, enfim, Habsburgo em declínio, porque nós bem sabemos que antes disso houve outro tipo de Habsburgos, tanto que a partir de 1867 teve que ser a Áustria-Hungria, não é? Isto para os austríacos foi a morte, a facada logo. Não, como é que se vai fazer isto? E depois, é claro, o final na Primeira Guerra Mundial. O seu pai, este pintor, Emil Schindler, e que, entre muitas coisas, lhe vai passar a veneração por Fausto de Goethe e toda a tradição literária e a amplitude de visão. Ele morre aos 13 anos, aos 13 anos dela, e é assim uma figura que vai sempre estar aqui presente na sua vida. Portanto, pai, um dos grandes pintores. Depois, a sua primeira grande paixoneta... eu tenho que dizer que isto é Viena, fim de século. Ela nasce em 1879 e vai morrer em 1974 em Nova Iorque. Portanto, vão ver, para mim, muito mais que Paris, é diferente, mas para mim a cidade, se um dia inventassem um engenho qualquer que permitisse regressar na história a um tempo específico, Viena, final do século XIX, início do século XX, era claramente um desses sítios onde eu gostaria de estar. Primeira grande paixoneta que dura 3 anos, primeira beijoca, a quem é? Gustav Klimt.
em Génova. E de seguida em Verona. E a terceira beijoca em Veneza. Isto é outro nível. Primeiro Por isso é casamento. que o Luís Jorge vem assistir ao Exato, nosso podcast. claro. Há toda esta panache. Se não fosse... Senão nunca poria aqui os pés. Primeiro casamento. Gustav Mahler. Tal. Pronto. Segundo casamento. Walter Gropius. Menos conhecido, é só um dos fundadores do movimento Bauhaus. Pronto. Terceiro casamento. Franz Werfel, nascido em Praga, membro daquela comunidade boêmia alemã, tocato lá, Franz Kafka, Max Brod e tal, e escritor à época, um dos grandes escritores que escrevia em língua alemã e autor de um livro que foi bastante importante e acabou por ser um prenúncio dos horrores do Holocausto a seguir, chamado Os 40 Dias de Musa Dag, que é sobre a perseguição feita aos arménios pelos turcos / Império Otomano. Portanto, no meio de tudo isto, já estão a ver, não é? No meio de tudo isto, ainda arranjou aqui um affair tórrido com Oskar Kokoschka, uma relação obsessiva extremada. Ele, aliás, dedicou-lhe 3.000 coisas, incluindo talvez a sua obra-prima, Die Windsbraut, a Noiva do Vento. Quem vir o quadro percebe que aquilo era de facto obsessivo, esquisito e extremado. E, portanto, ela é uma mulher que se move neste contexto. E ela, a vida dela ao mesmo tempo é uma vida muito trágica. Ela tem 4 filhos, apenas um vai sobreviver, Ana. E a morte da sua filha Manon, filha do segundo casamento, aos 18 anos de poliomielite, com um sofrimento de tal maneira atroz, é uma das grandes tragédias da sua vida. Esta mulher que arrasou corações, que seria hoje, sem dúvida, uma grande influencer nas redes sociais, era louco. E no Instagram, então, era uma loucura. Era patrocínios com estão a ver aqui a figura. É, ao mesmo tempo, ainda hoje, uma figura muito controversa. Depois porque ela própria, a sua vida, a sua forma de estar, retrata lindamente esta Viena do fim de século, o fim dos Habsburgos e esta passagem que foi muito dolorosa para os austríacos, que foi a grande capital que fala alemão, deixa de ser Viena e passa a ser Berlim. Quer dizer, não há direito, séculos e séculos de império e depois vai para aqueles prussianos, quer dizer, não há direito. E neste processo todo, ela é ao mesmo tempo uma figura, tem imensas contradições. A biblioteca dela, o que ela lê, o que ela gosta de ler, é imenso, é muito cosmopolita, mas é muito dentro deste mundo Habsburgo. E depois, claro, os autores franceses, adora Dostoiévski, que também me parece bem, e por aí fora e tudo mais. E, portanto, quando nasce Manon, a tal filha que depois morre com poliomielite, o seu marido, o segundo, o tal Bauhaus, oferece-lhe um quadro, estão a ver, assim de um pintor norueguês, um tal de Munch, sim, pronto, chamado Noite de Verão na Praia. Pronto, então isto é o contexto desta mulher, não é? É assim, pronto. E então, o que é que eu queria aqui destacar nela? Olhem, ela é uma figura do seu tempo, portanto, ela é até do ponto de vista político conservadora, ela acredita no império, acredita na monarquia, tem todos os preconceitos da época e, ao mesmo tempo, casa de 2 dos seus 3 maridos são judeus. E vai ter que fugir, e ela vai ter que fugir quase com muito pouca coisa e vai ter que fazer aquele caminho via França, uma grande confusão para os Estados Unidos, e eu aqui gostava de destacar o papel de uma figura que nós agora vamos conhecendo um bocadinho melhor, também porque há de facto uma série na Netflix sobre este tema. Não, isto é mesmo sério, chama-se Transatlantic, acho eu. Varian Fry é uma figura fundamental que, através do Comitê de Salvamento de emergência, uma coisa assim meia independente, com patrocínio dentro dos Estados Unidos, que identificou cerca de 1000 pessoas, o tesouro artístico, o tesouro científico, o tesouro cultural da Europa, que por serem judeus ou por serem personas não gratas, iam todos, se não se fizesse nada, acabar em campos de concentração. Isto é tudo feito a partir de
Marselha. Já aqui falámos sobre isto, quando falámos de Hannah Arendt, é uma das figuras, Marcel Duchamp, Marc Chagall, André Breton, Claude Lévi-Strauss e aqui a nossa Alma Mahler-Werfel e o seu marido, Franz Werfel, com tal de Heinrich Mann, também, aqui à mistura, ela com 61 anos, Heinrich Mann quase com 70, lá fazem a fuga pelos Pirineus, uma loucura, tudo fisicamente, vocês nem queiram imaginar o estado disto, e ela leva consigo e consegue safar e trazer pautas manuscritas de Gustav Mahler e uma coisa que Hitler queria imenso e que não teve, que eram umas pautas da Terceira Sinfonia de Bruckner. Ele já tinha feito um pedido à família, só que ela pisgou-se antes. E, portanto, esta figura vai para os Estados Unidos, mais uma vez, já na Califórnia, e na Califórnia nós podemos pensar, isto vai amainar. Qualquer. Soares, conversas, tudo e mais alguma coisa. Uma das suas melhores amigas, Marlene Dietrich. Quem é que era o compincha para ir para os copos? Erich Maria Remarque. Toda ela é uma inteligência em movimento. E porquê é que ela hoje, quer dizer, ao longo dos tempos foi tão controversa? Muitas vezes escrita como femme fatale, como musa, arruinadora de homens, vítima, compositora esquecida. Ela faz todo este seu percurso artístico, ela adora a ópera, adorou Wagner, Tristão e Isolda continua a ser extraordinária para ela, e a partir dos 15 anos ela decide que vai ser e quer ser, de facto, compositora e, sobretudo, compositora de óperas. Começa a ter lições. E então, lá nos grupos dos amigos, dos amigos dos pais, porque isto é tudo assim, neste registro, ela às tantas diz que lá tocou as coisas que ela vai criando e que a opinião geral que foi dito sobre o que é que ela estava a fazer era assim. The general opinion was that they didn't sound, as peças, as if they had been written by a woman. E ela faz este seu percurso, tem lá a paixoneta pelo Klimt, que uma pessoa compreende, não é? Quer dizer, o homem era de facto, mas depois aquilo não avançou nada, e ainda bem porque o homem era um arrasa-corações e ela ficava ali muito difícil. Conhece Mahler e ela anda ali, hesita, pensa, um homem quase 20 anos mais velho que ela, e durante o namoro, cartinhas, claro, ela pensa que serão iguais e que ela vai ajudar a conseguir fazer aqui o percurso para ser uma música, para ser uma compositora melhor. E um dia escreve-lhe uma missiva, ela era um bocadinho impulsiva, e ele de seguida, envia-lhe uma resposta taxativa sobre o assunto e ele diz assim: antes de casarmos, vamos já cá esclarecer uma coisa. E diz assim, isto é palavras do Mahler, que, como vocês podem ver, a mim caiu-me muito Mahler depois de ler isto muito melhor. The role of composer, portanto, o compositor, the breadwinner, is mine. Yours is that of the loving partner, the sympathetic comrade. You must surrender yourself to me unconditionally. Make every detail of your future life completely dependent on my needs. In return, you must wish for nothing except my love. For someone I love the way I would love you if you were to become my wife, I can forfeit all my life and all my happiness. Para quem não está a ver, a Raquel fez o som de violinos com o seu braço. Ele escreveu no Identidade e Família, não foi? Naquele livro que saiu, é um dos autores. Eu acho que seria um bom candidato, e agora este que saiu agora recentemente também me parece que pode ter umas pistas. Um bocadinho de Gustav Mahler também. Umas pistas.
Ela hesita imenso, ainda está ali um bocadinho, uma vida complicada, difícil, ela vai acabar por aceitar o contrato, entre aspas, e vai casar, sendo profundamente, como vocês podem imaginar, infeliz ao longo de todo este processo. É verdade que ele já no fim da vida, doentinho e tal, reconhece, ouve lá as peças dela e reconhece que aquilo tem qualidade, mas já está no fim da linha, desculpem lá, não ajuda nada a esta conversa. Portanto, ela vai ficar sempre com esta profunda insatisfação de não ter sido capaz, de não lhe ter sido permitido fazer o seu caminho. Ela adorava ser o centro das atenções, há N críticas sobre isto, as suas posições políticas, mesmo sobre, por exemplo, a ideia de que ela tinha de que os judeus deviam estar fora da política, porque era um desastre, e ao mesmo tempo o prazer de chocar, ao mesmo tempo que tinha dois dos seus maridos judeus e a recusa em aceitar por completo o partido nazi. Católica, sim, mas praticante muito tardia e depois muito desiludida lá com o padre. Conservadora e monárquica, mas de um império que já só existia na sua cabeça. E ela, de certa forma, é parte daquela geração que sai, que tem que fugir, que desaparece desta Europa e que, para além de todo o horror evidente do nazismo, foi de facto uma perda imensa em termos intelectuais para a Europa enquanto continente. E quando morreu um desses grandes, que também era lá habitué, um tal de Stefan Zweig, é tudo assim, que se exilou no Brasil e depois morre, suicida-se em 42, Werfel, portanto o último marido de Alma Mahler, fica mesmo chocado com a morte. E ele diz, later generations will judge the tragedy of those poets and writers who have been exiled from their language to cower before the threshold of an alien grammar and culture. O apego à língua, que é uma coisa que, aliás, nós vemos muito, por exemplo, em Hannah Arendt. O escrever em alemão, o pensar em alemão. E, portanto, ela acaba por ser, e aqui termino este meu repto, uma figura fora da caixa, demasiado cedo, talvez, em termos daquilo que seria o possível, e ela acaba por, como nos diz esta grande autora, ela diz-nos, although she was famous for her attraction to creative geniuses, throughout her life, it was not the men who were her saviors. Composing, playing, or experiencing music in different forms was her crystalline core. It was the inner refuge to which she turned when life let her down and when the dreadful tragedies that shadowed her life struck her. And music was the voice through which she could express her passionate spirit. Her own music is her lasting and living legacy. E aqui nós vemos como ela está a ouvir uma peça musical. Eu acho que capta muito bem uma figura fora da caixa e que nós decidimos arriscar trazer para este nosso podcast. Agora, para embrulharmos o episódio, já falamos de uma atriz, cantora, espia, já falamos de uma escritora, já falamos de uma compositora. Agora vamos para a cor, a maravilha, as mil dores, um ícone que é esta mulher, Frida Kahlo. É isso. Pedro. Nascida Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, com Y, e Calderón, e decidiu assumir os nomes do meio, Frida Kahlo, de alguma maneira, com aquela ressonância germânica do seu pai, filha de pai alemão e de mãe mexicana. É o total oposto de Toni Morrison, aquilo que é a serenidade e uma atitude mais cerebral por parte da escritora norte-americana. Aqui é a incandescência e é a fuga para a frente, o assumir do corpo, o assumir da dor, fazendo parte da sua obra e expondo-se totalmente. Nasceu em 1907 em Coyoacán, no México, e morreu em 1954, com 47 anos, mais ou menos uma semana depois de completar os 47 anos, e tem a vida cheia de si própria, dos seus tormentos, da sua vontade de se exprimir, das relações que teve,
com um certo e determinado indivíduo que não vamos nomear, vamos só referir-nos a ele como o marido de Frida Kahlo. Porque para nós, Diego, só há um, chama-se Diego Armando Maradona. Com certeza. E, portanto, o marido de Frida Kahlo, que a atormentou durante imenso tempo, e ela tem, além da arte e daquilo que nos deixou muitos dichotes e muitas citações interessantes e autorreferenciais. Uma delas é: emparedar o próprio sofrimento é arriscar a que nos devore por dentro. E ela, de facto, não queria ser devorada por dentro, e daí tentar trazer a sua vida para a sua arte. Lidou com estes temas da identidade, da relação com o corpo, da existência da dor na sua vida, e também deste misto de identidades, do pai chegado da Europa e da mãe com ascendência indígena, e, portanto, todo este lado mais cerebral do pai e o folclore mexicano do lado da mãe fizeram parte do universo gráfico dela e da sua vontade de representar o real, da forma como cresceu, e de refutar uma coisa muito curiosa. E se virem os quadros da Frida Kahlo, há sempre um lado meio onírico, e portanto começaram a apelidá-la rapidamente, até pela época em que viveu, como artista surrealista, coisa que ela negava categoricamente. E porque dizia qualquer coisa do género: a minha arte não tem a ver com sonhos, tem a ver com o real. E isto é uma afirmação muito forte e refutava essa etiqueta surrealista. Portanto, pintava a sua própria experiência, pintou muitos dos seus autorretratos, e teve a infelicidade, de facto, de ter nascido com uma doença, com espina bífida. Durante muito tempo achou-se que era poliomielite, mas, entretanto, a pesquisa bibliográfica e biográfica já chegou à conclusão que ela cresceu com espina bífida, um atrofio de uma perna, e acabou por ter a infelicidade de uma viagem de autocarro aos 18 anos. Um elétrico choca com esse autocarro e uma trave do elétrico atravessa-lhe o corpo, e condena a uma existência de sofrimento nos 30 anos seguintes, terríveis, com imensas operações, e com essa reflexão que veio através da doença. Tornou-se pintora precisamente por causa disso, dessa circunstância, de estar fechada em casa, de se interessar pela imagem, porque o pai era fotógrafo e, portanto, interessou-se pelo universo pictográfico através do pai e começou a experimentar. Foi uma pintora autodidata, teve umas aulas de desenho, mas foi sobretudo uma pintora autodidata. E quando saiu de casa depois da primeira grande convalescença, então afirmou-se como pintora. E por intermédio, quer da escola onde estudava, antes da hipotética universidade, teve para ser estudante de medicina e depois desistiu, quer da universidade, quer da adesão ao Partido Comunista Mexicano, pelo qual ela tinha um grande afeto, e chegou a dizer que não nasceu em 1907, mas em 1910, o ano da Revolução Mexicana. Enfim, toda aquela exuberância revolucionária. Conheceu o traste, chamemos o traste, que tinha mais do dobro da idade dela. E, enfim, tiveram uma relação muito tumultuosa. Ela casa com ele aos 22 anos. Casamento que o pai de Frida apelida de: isto vai ser um encontro entre o elefante e uma pomba. Era isto que o seu pai vaticinava para este casamento, e que acabou, de facto, por ser assim uma coisa muito conflituosa, embora com uma grande complicidade a nível artístico. O Traste já tinha uma carreira consolidada quando eles casaram, pintava murais nos Estados Unidos, entre os quais no Centro Rockefeller, e, portanto, ela viajou com ele vendeu-se ao grande capital. O lado capitalista é muito bonito. Ele vendeu-se ao grande capital sem pejo, isso, há que dizê-lo, isso. E também se vendia de outras maneiras que provocaram grande infelicidade em Frida, que levaram a outro adágio extraordinário, em que Frida disse mais tarde: eu na minha vida sofri 2 acidentes, um com o elétrico e o outro foi o Diego. E, portanto, eles acabam por divorciar-se em 1939, voltam a casar em 1940, portanto, uma coisa muito tumultuosa, até que Diego, nos inúmeros affaires, casos extraconjugais que foi acumulando, trai Frida com a sua irmã Cristina, com quem ela tinha crescido e que tinham menos de 1 ano de idade de diferença, e com a qual era muito cúmplice. Isso, de facto, foi uma grande punhalada. Notou-se a cumplicidade? Era cumplicidade e proximidade. Isso. Talvez demasiado. E a partir daí Frida abraça também uma certa, digamos, liberalidade nos costumes. É então que
há um exilado da grande Revolução Proletária de 1917 que chega ao México em 1937, perseguido então já por José Stalin. Isso, o Zé. A quem até Frida no seu diário dedica alguns desenhos. Portanto, ela era uma fervorosa comunista e, portanto, tinha, como muitos na altura, tinham esperança que o José Stalin fosse um farol para a humanidade. Mas, curiosamente, acaba por ajudar a acolher um tal de Leon Trotsky. Que aqui está já. Está este autorretrato que Frida pinta para dedicar ao seu amante. Tem então um caso durante mais de um ano com Trotsky. Ele é acolhido na hoje famosa Casa Azul em Coyoacán, a casa de infância de Frida, e portanto ela, em linguagem técnica, embrulhou-se com o teórico da Revolução Russa e correspondiam-se em inglês. O teórico da Revolução permanente. E permanente. Será o Zé até encontrar um muito picador com de isso. gelo. Até ter tido um confronto com um picador de gelo. Teve um confronto com um picador de gelo, um confronto inesperado, mas então ela teve este caso com Trotsky, correspondiam-se em inglês, língua que ambos partilhavam, mas que a mulher de Trotsky desconhecia, e portanto conseguiram trocar cartas durante imenso tempo em inglês, mas depois a mulher de Trotsky começou a ficar um pouco desconfiada. Estão a ver, as qualidades de saber falar línguas estrangeiras. É verdade, as línguas ajudam muito quando se quer ter casos extraconjugais. E Diego, entretanto, chegou à conclusão que algo se passava e ficou muito agastada. É curioso, uma pessoa que era muito livre nos seus comportamentos e que chegou a dizer, isto é absolutamente extraordinário, vale a pena pesquisar para estes episódios, é um grande gosto. Eu já tenho dito à Raquel que não há trabalho que me dê mais gozo do que fazer este podcast, porque de facto estamos sempre a ser confrontados com coisas hilariantes, como por exemplo Diego uma vez dizer a Frida: querida, eu não posso não ter outros casos porque um médico já me disse que eu não consigo ser monogâmico. Portanto, se o doutor disse, não é? Claro. E então ele tinha que ser. Bom, ela teve então esta vida muito atormentada, com uma criatividade absolutamente explosiva, com esta relação sempre muito, muito atribulada. As condições de saúde dela foram se deteriorando muito, muito rapidamente. Depois, enfim, embrulhou-se também numa certa dependência do álcool e das drogas, entre o alívio das dores, entre uma profunda depressão que teve durante muitos anos, enfim, mas acabou sempre por estar num circuito das artes. Foi reconhecida muito pelo seu trabalho em vida, não teve aquele fado de ser reconhecida a posteriori. E também nesta pesquisa, para este episódio, descobrimos esta imagem extraordinária, quem nos está a ouvir não está a ver, mas que aconselho a que vejam, que é, em 1952, isto, sem termos falado disto antes, só descobrimos isto ontem, o extraordinário encontro entre Frida Kahlo e Josephine Baker no México. Josephine Baker, nesta altura, esteve na América Latina apregoando os seus ideais de defesa da liberdade, de defesa dos direitos humanos, e quis conhecer Frida. Pode-se ver na imagem já bastante debilitada, morreria pouco tempo depois, mas duas figuras extraordinárias que se encontraram no México nesta altura, e portanto neste caso é mesmo uma coincidência feliz termos encontrado esta imagem. Frida Kahlo morre então aos 47 anos, em 1954. Não se sabe exatamente se de embolia pulmonar, a tese vendida pelos médicos, ou de intoxicação. Talvez os mesmos médicos que tinham apoiado o outro, o seu traste de marido, ou por intoxicação com analgésicos induzida pela própria. É provável que isso tenha acontecido. Mas para rematar este episódio, para rematar esta saga de Frida Kahlo, há cerca de 3 anos, um pouco menos de 3 anos, houve uma pequena vingança que ela acabou por não testemunhar, naturalmente, mas que o acaso e a arte têm estas coisas muito curiosas. Em 2021, vendeu-se em leilão um autorretrato de Frida Kahlo chamado Diego e Yo. Era um autorretrato, um dos muitos que ela fez, que tinha a ver com a dependência psicológica e que ela tinha dos tormentos que o marido lhe ia impondo. É uma figura em que há um terceiro olho
na testa de Frida Kahlo, que é o próprio Diego Rivera, e portanto em que ela explanava a forma como era atormentada pelo seu amor e pelo seu ódio, etc. Este autorretrato, Diego e eu, tornou-se em 2021 a obra de arte mais cara de sempre vinda da América Latina, sendo vendida num leilão por 35 milhões de dólares, superando a anterior obra latino-americana mais cara de sempre, de um tal Diego Rivera, vendida por apenas 10 milhões de dólares. Toma! Portanto, muitos anos depois da sua morte, ela supera o Traste em valor de mercado, que é uma coisa curiosa para quem andou a pintar para o Rockefeller, e, portanto, vingada, quer dizer, não precisa de ser vingada, mas é de facto uma figura notável. Há um livro que eu gostava de recomendar, tenho ali na mochila, esqueci-me de trazê-lo aqui para mostrar, mas que é uma novela gráfica de uma autora espanhola contemporânea, uma Maria S., é ilustradora e autora, que fez uma novela gráfica, é uma biografia, é uma síntese muito curta da vida de Frida Kahlo, com um universo gráfico também muito, muito interessante e que vale a pena ver, para verem meia dúzia de pinceladas, para usar o universo da pintura, e podemos conhecer esta figura absolutamente extraordinária, foi quase uma supernova, uma estrela que cresceu muito rapidamente e que explodiu, mas que continua a inspirar-nos até hoje. E por falar em céu e em supernovas e em estrelas, e agora que a nossa raquete também já explodiu, né? A nossa raquete do tempo também já foi para lá do espaço-tempo. Está na altura de anunciar o próximo episódio, não é? O próximo episódio no dia 13 de maio. Que se intitula, e o título não é meu, Mulheres de Fé. Portanto, estão todos convidados e convidadas para o próximo dia 13 de maio. Mas antes de nós terminarmos, 13 de maio, 6h30, hora do costume, queríamos concluir, olhem, queríamos, por um lado, chamar a atenção para o facto de este ano serem os 500 anos do nascimento de Luís de Camões. Estamos a falar pouco de Camões e precisamos de falar mais de Camões. Também são os 50 anos do 25 de Abril. E neste contexto, este é um ponto meu pessoal, um repto pessoal, eu queria pedir para pararem de... Eu estive terminantemente contra. Pois foi. Quero que parem de escrever e anunciar livros e apresentar livros. Parem de dar mau nome à direita, se faz favor. Estão-me a tornar o meu trabalhinho muito difícil em termos de defesa dos meus valores de direita democrática e liberal. Era um pedido que eu fazia. Pronto, e queríamos terminar este nosso episódio com uma poetisa da liberdade, basta só dizer o seu primeiro nome, Sofia, que tem um poema sobre justamente o 25 de Abril, que é das coisas mais simples e mais bonitas que eu já li na vida. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Até ao dia 13 de maio.